Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, nos canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, vem falar da rodada do Brasileirão Série A, sem esquecer do Facebook e do Instagram. Vem falar de mais uma rodada do Brasileirão Série A. Rodada de número 27, 27ª rodada. E essa rodada teremos, a partir dessa rodada, essa rodada 27, 28, 29, 30 e 31, serão rodadas que não terão interrupção, tá? Por causa ou de Copa do Brasil, ou Sul-Americana, ou Libertadores. Já está definido os finalistas. Na Sul-Americana temos o São Paulo. Na Libertadores, Atlético Paranaense e o Flamengo. E Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Então, os jogos agora é só finais. Da Libertadores é no final de outubro. Agora a da Sul-Americana, não sei se é no final de outubro, mas é em outubro também, a gente está em setembro. Deixa eu até dar uma olhada aqui na Sul-Americana, para ver quando é que é a final, porque... Deixa eu ver aqui, Sul-Americana, deixa eu ver a data da final, quando é que vai ser. Aqui, ó, final. São Paulo Independente Del Valle, é dia 1º de outubro. A Sul-Americana final é dia 1º de outubro, jogo único. E a da Libertadores é no final de outubro. E Copa do Brasil são dias 12 e 19. Então, o São Paulo vai ser o único time que entre essas 5 rodadas que teremos, da 27ª até a 31ª, o São Paulo vai ser o único que vai ter esse jogo a mais, que é justamente a final contra o Independente Del Valle, dia 1º de outubro, que é daqui a 2 semanas. Todos os outros times, Flamengo, Atlético Paranaense e Corinthians, que também estão em final, só dia 12 de outubro, dia 19 de outubro e o Flamengo e Atlético Paranaense no final de outubro, no outro final de semana, nessa sequência 12, 19, eu acho que 26 ou 29 de outubro, alguma coisa assim. Beleza? Então, teremos agora uma sequência boa dos times, quase todos focados no Campeonato Brasileiro. Por que quase todos? Porque tanto São Paulo, quanto Flamengo, Atlético Paranaense e Corinthians têm que fazer um planejamento também visando as suas decisões. Planejamento de quê? Planejamento de jogadores, para não estourar nenhum jogador, não perder nenhum jogador para a final. O do São Paulo mais perto, agora daqui a 2 semanas. Mas os outros têm 1 mês, quase. Então tem que fazer um planejamento para não perder nenhum jogador. Beleza? Então, vamos lá para a gente falar dessa 27ª rodada, que muita gente chega para mim e fala: pô, Magalhães, eu fico esperando os seus palpites para mim fazer a minha aposta. Pô, obrigado aí. Eu não vou acertar sempre, eu dou palpite. Mas se o meu palpite tá te ajudando a faturar, fico feliz com isso. E não esqueça, né? Se você faturar com o meu palpite, pô, dá uma moralzinha aqui pro teu parceiro através do Pix, ou através aí da Superchat, quando estiver fazendo lives, ou através do clube de membros, beleza? A gente não vai reclamar. Então já vou logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha os canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, e também ajudar através
do seu like através da sua inscrição, beleza? Vamos lá, galera. A rodada começa no sábado, tá? Dia 17/9. Teremos Avaí e Atlético Mineiro. O Avaí, na parte de baixo da tabela, é o 18º colocado. E o Atlético Mineiro, que já há algum tempo só está no Campeonato Brasileiro, é o 7º colocado, está a 3 pontos do Atlético Paranaense, que é o primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Mas vamos lembrar, como já temos um finalista brasileiro, Flamengo e Atlético Paranaense, na Libertadores, a não ser que o Atlético Paranaense não consiga se manter ali em cima, a princípio já virou G7. A princípio já virou G7. E tem tudo para virar G8, porque o campeão da Copa do Brasil ou é Flamengo ou Corinthians, que também está entre os primeiros que vão ali para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, sendo nesse momento, temos um G8. E poderemos ter um G9 se o São Paulo ganhar. Ou não é isso? Então, no ruim, o Atlético Mineiro está, no mínimo, nesse momento, na pré-Libertadores. Não acredito que Flamengo e Corinthians saia desses primeiros ali, desses 6 primeiros. Não acredito. Também não acredito muito que o Atlético Paranaense possa cair tanto que saia dessa lista ali dos 6 primeiros. E eu acredito que o São Paulo vai ganhar a Sul-Americana. Então, com tudo isso, o Atlético Mineiro, mesmo na 7ª colocação, está na Libertadores do ano que vem. Só vai saber se é na fase de grupos ou aquela pré-Libertadores. Então, apesar de não vir fazendo lá grandes coisas, o Atlético Mineiro, na verdade, está até decepcionando. Avaí Atlético Mineiro, eu vou de Atlético Mineiro fora de casa contra o Avaí. Também no sábado, 7 horas da noite, Botafogo e Coritiba. Botafogo é o 12º colocado, está ali na Sul-Americana. E o Coritiba está fora da zona de degola, na 16ª colocação com 28 pontos. Diferença ali de 3 pontos de um para outro. Mano de campo é do Botafogo. O Botafogo jogou em casa, se não estiver enganado, com o América Mineiro, empatou de 0-0. Outro jogo complicado para o Botafogo, principalmente que o Botafogo tem que propor o jogo. O Botafogo está e continua e vai terminar o ano procurando um time, tentando encaixar um modelo. É muito complicada a situação do Botafogo, e a do Botafogo para permanecer na Série A, como a do Curitiba. Para o Curitiba jogar fora de casa e conseguir um pontinho, não vai ser ruim para o Curitiba. Tá? Pode até voltar para o rebaixamento, mas é melhor um ponto do que nada. Botafogo e Curitiba. Bom jogo. O time do Botafogo, apesar de ter feito muita contratação, o Botafogo jogou muito dinheiro fora. Tem dinheiro com o Dexter, mas fez muitas contratações sem nexo, que não está surtindo efeito, que jogou o dinheiro o ralo, mas está tentando montar um time. Mas eu vou de Botafogo. Para mim, o Botafogo vence o Coritiba em casa. Bragantino e Goiás, domingo, 11 horas da manhã. O time do Goiás está muito arrumado. Muito arrumado. O Bragantino é o 11º e o Goiás é o 9º. O Goiás está na frente do Bragantino. É um time que se defende bem, o Goiás. Sai muito forte para o contra-ataque. Tem o Pedro Raul, que está numa fase monstruosa. E pelo caminhar da carruagem aí, é os últimos jogos no Goiás. Ao término do Campeonato Brasileiro, dificilmente ele vai ficar. Dificilmente ele vai ficar no Goiás. Bragantino e Goiás, bom jogo. Bom jogo. Estilos diferentes. Cara, vou dar uma arriscada. Para mim, o Goiás vence o Bragantino. Para mim, o Goiás vence o Bragantino fora de casa. Eu apostaria no Goiás.
Então, Bragantino e Goiás em Bragança, para mim, dá Goiás fora de casa. No domingo, teremos o Fla-Flu. 4 horas da tarde, Maracanã, Flamengo e Fluminense. Bom, Fluminense eliminado aí de todas as competições, agora só no Campeonato Brasileiro. Então tem que ir com força máxima para chegar a Libertadores, né? Que esse ano não conseguiu. Então o Fluminense vai lutar agora para ficar na fase de grupos da Libertadores, para não ter que disputar a pré-Libertadores e correr o risco de não ir. Então o Fluminense está ali na 4ª colocação, 45 pontos, está fazendo um bom Campeonato Brasileiro. E acho muito difícil o Fluminense não estar na Libertadores do ano que vem. Acho muito difícil. O Diniz, já falei e vou repetir, o Diniz tem que dosar a irresponsabilidade na saída de bola. É o campeonato do Fluminense. O campeonato do Flamengo, que seria o campeonato pela briga pelo título, eu não vejo nem Fluminense e nem Flamengo conseguindo brigar com o Palmeiras pelo título. Não vejo. Como também não vejo o Inter. O que eu quero dizer? Para mim, não tem ninguém brigando com o Palmeiras pelo título. O Palmeiras está brigando com ele mesmo. Essa é a minha opinião. Para mim, não tem briga pelo título. Tem briga para classificação na Libertadores. O Flamengo, nesse momento, não tem briga pela classificação da Libertadores. O Flamengo é o terceiro colocado, mas o Flamengo tem 2 oportunidades de chegar à Libertadores. Final da própria Libertadores e final da Copa do Brasil. Pode perder as duas? Pode. Mas o foco do Flamengo, na boa, não é o Campeonato Brasileiro. Então, acredito eu que o Flamengo vai poupar alguns jogadores nesse jogo contra o Fluminense. O Fluminense vai com o time principal. Levando em consideração isso, o Flamengo poupando alguns jogadores, tudo bem que vai ter uma parada depois, mas acho que o Flamengo não vai iniciar com o time principal, vai ali com o time meio misto e durante o jogo pode colocar alguns jogadores principais. Flamengo e Fluminense. O Fluminense tem levado aí alguma vantagem em cima do Flamengo nos últimos jogos. É um adversário complicado. A própria torcida do Flamengo não queria pegar o Fluminense na final da Copa do Brasil, porque a torcida entende que seria mais complicado esse jogo contra o Fluminense. Não que vai ser mais fácil contra o Corinthians, não é nada disso. Mas pela rivalidade aqui no Rio e pelos últimos resultados, então a torcida do Flamengo, sim, podem não falar, mas essa é a verdade, preferiu o Corinthians. Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense. Cara, pra mim, ou dá empate ou dá Fluminense. Eu não consigo ver o Flamengo vencendo esse jogo, não. Pra mim, ou dá empate ou dá Fluminense. Teve até um amigo que chegou pra mim e falou: pô, Magalhães, por que tu não dá os resultados? Beleza, vou dar os resultados. Avaí Atlético Mineiro. Pra mim, 2-0 Atlético Mineiro fora de casa. Botafogo e Curitiba. Pra mim dá 2-1 Botafogo. Bragantino e Goiás. Pra mim dá Bragantino 0, Goiás 1. Flamengo e Fluminense. Pra mim dá 1-1 ou 2-1 Fluminense. Pra mim, 1-1 ou 2-1 Fluminense. Aí no domingo, Ceará e São Paulo também às 4 horas da tarde. O São Paulo tá na final da Sul-Americana, que é no dia 1º de outubro. Tem então aí, 2 semanas. Mas o São Paulo tá aqui na 13ª colocação com 31 pontos. Tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. Será que o Rogério Ceni vai poupar alguns jogadores ou vai fazer alguns testes já para a final? O Ceará vai com o time principal, os 2 times estão com 31 pontos. O São Paulo tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro. Ceará e São Paulo, bom jogo. Bom jogo, Ceará e São Paulo, bom jogo. Cara, pelo jogo que o São Paulo fez contra o Flamengo, bom jogo. Bom jogo. Não ganhou,
Mas fez bom jogo. Mas o São Paulo está com problema de finalização. Para mim, 1-0 Ceará. Para mim, vence o Ceará 1-0. América Mineiro e Corinthians também no domingo, 6 horas da tarde. Timão empolgadaço na final da Copa do Brasil. Os jogos é só daqui a um mês, então não tem o porquê poupar. Talvez o Corinthians poupe algum jogador que esteja mais desgastado. América Mineiro e Corinthians. Bom jogo. O Corinthians lá na quinta colocação, 44 pontos. E o América Mineiro aqui na oitava com 36. Corinthians e América Mineiro. Para mim dá empate 0-0. América Mineiro e Corinthians para mim dá 0-0. Juventude e Fortaleza. Domingo, 6 horas da tarde. Juventude e Fortaleza, para mim, da Fortaleza. 3-0 Fortaleza em cima do Juventude. Esse é meu placar. 3-0 Fortaleza em cima do Juventude. O Juventude é o último colocado. Lá. Não ganha de ninguém há muito tempo. E o Fortaleza está aqui na 15ª colocação com 30 pontos. Os últimos 2 jogos o Fortaleza perdeu. Mas contra o Juventude, para mim, o Fortaleza ganha. E o Juventude, tendo que sair igual um louco, vai dar espaço para o contra-ataque. O Fortaleza vai aproveitar esse contra-ataque. E para mim, 3-0 Fortaleza. Domingo, 6h30 da tarde, o Clássico Paulista, Palmeiras e Santos. Os dois dedicados único e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras brigando contra ele mesmo pelo título. Palmeiras e Santos, para mim, dá Palmeiras. Palmeiras vence o Santos. 3-0 Palmeiras em cima do Santos, minha opinião. 3-0 Verdão em cima do Santos. Palmeiras líder, só briga com ele mesmo. Palmeiras só perde o título para ele. E o Santos na 10ª colocação com 34 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Santos só ganhou 1. Então, por isso, para mim, Palmeiras vence até com a larga margem. Também coloca o 3-0 aí do Palmeiras em cima do Santos. Atlético, apesar do Santos estar com um novo treinador, toda aquela empolgação, mas para mim Palmeiras. Também no domingo, 7 horas da noite, Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Paranaense também, como eu falei, igual o Flamengo, olhando ali para a final da Libertadores, que é daqui a um mês. Daqui a um mês não, mais de um mês. Então, não tem por que poupar o Atlético Paranaense agora. O Atlético Paranaense tem que pensar no Flamengo lá na frente. Não é agora. Não adianta pensar agora. Vou começar a poupar agora. Besteira. Não tem. Tem que focar, até porque o Atlético Paranaense se garantir também na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Ninguém garante que o Atlético Paranaense vai ser campeão da Libertadores, como ninguém pode garantir que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então tem que se garantir pelo Campeonato Brasileiro. Então tem que ficar ali entre os primeiros. Então, Atlético Paranaense e Cuiabá é um bom jogo, mas para mim o Furacão é o favorito. O Cuiabá está aqui na 17ª colocação com 26 pontos, brigando muito para tentar não cair. E o Atlético Paranaense é o 6º colocado. Tem que abrir o olho ali, que o Atlético Mineiro pode encostar, chegar ao mesmo número de pontos. Não passa o Atlético Paranaense, porque vai ficar com uma vitória a menos. Mas pode encostar de vez. Mas para mim, da Atlético Paranaense em cima do Cuiabá. Para mim ali, Atlético Paranaense 2 ou 3-0 em cima do Cuiabá. 2 ou 3-0 Atlético Paranaense em cima do Cuiabá. E o último jogo, na segunda-feira, Atlético Goianiense e Internacional. Atlético Goianiense muito mal o Campeonato Brasileiro. Vai ter que fazer uma recuperação nos últimos jogos monstruosa, mas eu não vejo. Sinceramente, não consigo imaginar. Acho muito difícil o Atlético Goianiense não cair. Mas pode ser, né? Vai ter que começar a reação agora. E pegando o Internacional, que é o 2º colocado. É o que está mais próximo aí do Palmeiras. Apesar de eu também achar que o Internacional não tem chance de ser campeão. Como eu acho que ninguém tem chance de ser campeão a não ser o Palmeiras. Essa é a minha opinião. Para a torcida do Inter acha que pode, que o Palmeiras pode derrapar e o Internacional
chegar, encostar e brigar pelo título. Não acredito. Mas eu não sou o senhor da razão, então isso pode acontecer. Então, para isso acontecer, o Internacional tem que ganhar. E para mim, o Internacional ganha do Atlético Goianiense. Para mim, não vai ser um jogo de placar elástico, pode ser ali 1-0 Internacional, um 2-1, por aí. Vai ser um placar curtinho, Atlético Goianiense Internacional, mas eu iria ali de 1-0 Inter ou 2-1 Inter em cima do Atlético Goianiense. Então tá aí a minha análise com os meus palpites da vitória e com o resultado, que teve um amigo que pediu, pô Magalhães, dá os seus resultados. Então tá aí os meus resultados. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui. Pois se você ganhar um dinheirinho com a minha aposta, pô, dá moral pro teu amigo Magalhães, não esquece do amigo não. Fui.